A Fino Mate Cuias e Apetrechos oferece cuias tradicionais em porongo e também em madeira, personalizadas ou não. Entre em contato pelo fone ou pelo WhatsApp 55-99202-9845 e siga nosso Instagram, @fino.mate. Faber Filtros e Acessórios, lado a lado do amigo caminhoneiro e do agricultor. Na Faber você encontra filtros e acessórios para toda a linha diesel. Rua 15 de novembro, 3542, em Uruguaiana. Fone para contato 3412-4021. Na hora de fazer o rancho do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Que Preço. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Que Preço. O endereço dos melhores preços. Avenida Setembrino de Carvalho 571 e no bairro Santo Inácio, Rua de Valença 502. Supermercado Que Preço. Qualidade, bom atendimento e ofertas todos os dias. O Way Restaurante não para de inovar. Todos os sábados a partir das 19h30 teremos nosso X-Salada Combo com refri e batata rústica por apenas R$20. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$20. E nosso cestão especial por apenas R$50. Cestão Way por apenas R$50. Não deixe de vir conhecer nosso restaurante ou peça sua teleentrega. O Way Restaurante, localizado na Rua do Aeroporto com estacionamento próprio, área de lazer e muito mais. Venha conferir. WhatsApp 99930-3668. Rádio Cairós 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel, localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na Rua 7 de Setembro, 2323, pertencente à Igreja Assembleia de Deus. Pastor Presidente, Pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Cairós 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Cairós FM. A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Poderoso.
Bom dia aos nossos ouvintes, graça e paz do Senhor Jesus.
Feliz por estar mais uma manhã aqui nos estúdios da Rádio Kairos para o nosso programa, né, de todos os sábados às 10 horas. Já estamos aqui, 10h13. A gente atrasou um pouquinho, mas a gente estava aqui com o louvor e é bom, já prepara para ouvir, né, aquilo que a gente vai estar comentando e trazendo hoje, né? Então, a música ela é muito boa, né? Ela faz com que muitas vezes a gente venha se desprover de algumas resistências, né? Por isso que a gente trabalha com música. A música nos ajuda muito, então sempre é bom. Feliz, né, como eu disse, por estar aqui hoje, um sábado bonito na fronteira oeste, né, aqui na cidade de Uruguaiana. E estamos, agradecidos a Deus porque não está tão quente, né? Pelo menos para mim está bom. Está aquele dia terrível de calor, mas está um dia agradável, uma manhã agradável. E hoje estaremos, conversando, continuando, aí a gente vem falando nesse mês de novembro, com um foco, com um olhar um pouco mais atento para a saúde mental dos homens, né? Do homem, a saúde mental masculina, que requer tanto da nossa atenção e do cuidado, porque afinal de contas, homens e mulheres somos todos seres humanos e precisamos sim, cuidar da nossa saúde como um todo, da nossa saúde mental, física, espiritual, emocional, o todo, não é? E a gente sabe que quando alguma delas não está bem, causa um desequilíbrio para o indivíduo, não é? E essa questão de saúde mental interfere muito na nossa saúde física. E hoje a gente vai ver um pouquinho disso, né? A saúde mental do homem. Eu vou falar alguns pontos aqui, alguns fatores que podem gerar problemas psíquicos, na vida desse indivíduo. E 5 doenças que são mais comuns e nos homens também, de uma maneira geral, mas nos homens também. Então fica conosco, continua na escuta, tá no aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, ou pela rádio nos ouvindo, mas continua na escuta. Não deixe de permanecer conosco e vá mandando o link aí das redes sociais, convidando outros amigos, outras amigas para estarem também conosco. E manda uma mensagem aqui, eu vou ficar muito feliz em receber uma mensagem, sua ligação, sabendo que estás na escuta. Eu tenho recebido bons feedbacks do pessoal que acompanha o programa todos os sábados. E isso me deixa muito feliz, porque eu não estou aqui falando sozinha, né? Tem alguém que está me ouvindo, então deixa o teu retorno aí, tua mensagem, faz um contato conosco que a gente vai ficar muito feliz. O telefone da rádio, que o WhatsApp é 3402-3303, ou pelo próprio aplicativo, pelo próprio Facebook, o YouTube, pode estar deixando a tua mensagem lá, tá certo? Então a gente vai ficar com louvor e já retornamos aqui com o nosso assunto para mais um programa, mais um sábado, uma manhã de sábado no Psicologia em Foco. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus é
E voltamos, não é? Depois desse louvor, estivemos meditando, né, nessa letra tão maravilhosa, que a gente realmente, né, se sente tocado. Eu quero dar um abraço aqui, mandar uma saudação para o pessoal que está em sintonia, Laís, né? Laís de Abreu, que está conosco na audiência, ela está dizendo bom dia, Deus abençoe, né? A Jaque Célia também, paz, ela está aqui já na escuta, nos assistindo, né? E o pessoal que está aqui conosco, vai o meu forte abraço. E continuem conosco, como eu digo, né? Vamos chamando outras pessoas para estarem aqui ouvindo também sobre este assunto. E como eu disse, né, eu quero trazer um pouco uma reflexão sobre a saúde mental do homem e que fatores que podem gerar problemas psíquicos nos homens, né? Hoje eu vou estar falando mais assim no homem, nos homens, porque direcionando o tema, não é? Mas sempre lembrando que não é específico do homem, da mulher. Alguns pontos, algumas situações contribuem mais no universo feminino, outros mais no universo masculino, mas sempre lembrando que a saúde mental, a saúde é algo que atinge homens e mulheres, crianças, não importa a idade, não importa se é homem ou mulher, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer, os homens, eles demoram para buscar ajuda. Olha só, isso a gente já conversou, muitas coisas aqui, nós já falamos, a gente já conversou, mas a gente sabe que o aprendizado, nós sabemos que ele acontece muito pela repetição. Como a gente faz com criança às vezes. Eu não vou falar uma vez e nunca mais e a criança já aprendeu. Na escola também é preciso ser ensinado e depois fixado. Como que é essa fixação? Repetir, falar de uma outra maneira, falar em outro contexto, em outro dia, sempre repetindo, reforçando até que há a assimilação, a acomodação daquela informação. Então, por isso que a gente vai repetindo muitas coisas, porque é necessário, porque o nosso público, pode ser que hoje estejam me ouvindo pessoas que nunca sintonizaram o programa. Então a gente precisa sempre estar levando essa informação ou essas informações. Então a gente sabe que homens, eles realmente demoram para buscar ajuda. Seja essa ajuda no emocional, no físico, né? E paramos para pensar. Sempre é muito mais difícil levar, né, o pai, o esposo, o filho para o médico, para um atendimento, do que as mulheres. As mulheres buscam mais ajuda. Lembramos que no sábado passado a gente comentou que as mulheres, elas acabam tendo mais tempo de vida, que hoje eu digo assim, no tempo, parece que a gente olha e diz, tem mais mulheres do que homens. Mas lembrando que nascem mais meninos, bebês meninos do que meninos, exatamente por uma série de fatores sociais e por esse cuidado também, que os homens acabam abusando da sorte. Eles não deixam, eles não querem, eles não se permitem, eles acreditam que isso não vai atingi-los, que nada vai alcançá-los. E somos todos humanos, passíveis das mesmas situações falíveis na nossa vida. Então a gente precisa sim cuidar da sua saúde. E esse fator de demorar para buscar ajuda contribui negativamente para a saúde masculina. Segundo ponto, o tabu de demonstrar fraqueza. Então, o homem, ele não pode adoecer. Ficar doente é fraco. Ele não pode chorar. Como assim o homem chorar? Não, o homem não chora. Chorar, homem não chora, isso não é coisa de homem. Homem que é homem não chora. Onde está escrito isso? Onde? Eu nunca vi. Isso é cultural, é um tabu que foi construído de forma culturalmente e impede os homens de se permitirem. E aí lembrando também que a gente já conversou sobre a função da mulher enquanto mãe, enquanto cuidadora, enquanto avó, enquanto mulher que mentora às vezes uma criança, vamos dizer assim, ou que orienta, educa uma criança, adolescente, de trabalhar esse lado. Tudo bem, se sentiu dor, pode chorar, pode expressar que não está bem, pode falar sobre isso, pode falar que não está se sentindo tão bem hoje. E isso não vai tornar esse menino, esse adolescente, esse homem menos homem. Não. É simplesmente
não é, nós reconhecermos a nossa humanidade, não é? Jesus chorou. E porque nós, simples mortais, homens, mulheres, achamos que somos além, não é? Então, não. Então, é importante já, desde pequenos, nós irmos, né, trabalhando essas questões, para que quando chegar um homem adulto, ele não vai ter esse tabu tão impregnado nele. Ele não vai ter essa situação tão forte. E se ele sentir vontade de chorar, ele vai chorar. Se ele não estiver bem, ele vai compartilhar. Ele vai ser transparente. Porque não é ser fraco. Eu sempre falo que tem que ter muita coragem para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Eu tenho que ser muito corajoso, muito corajosa para isso. É bem o contrário, não tem fraqueza alguma, né? Então, é um tabu e que precisa ser desconstruído. Levando as crianças, os meninos a serem educados, as mulheres, né? Nós mulheres educar, orientar essas crianças, esses meninos de uma outra maneira, vendo o que eles possam perceber que não precisa ser dessa forma, e já nos adultos a gente ajudar, ser um canal para poder ajudar nessa desconstrução de algo que é tão forte, que é a questão de homem não chora, homem não pode ser fraco, homem não pode sentir dor, homem tem que aguentar tudo e superar tudo e dar conta de tudo sempre, não é? São tabus que aprisionam esses homens e trazem grande sofrimento físico, emocional, mental. 3 grandes, não é, doenças, patologias que ocorrem nos homens. É um outro ponto. Vocês já conhecem elas, que eu já cansei de falar, né? Ansiedade, depressão e o suicídio. Não é? O suicídio que vem, né, de transtornos mentais, de doenças mentais e problemas emocionais, que faz com que a pessoa parta para essa ação contra a sua vida. Lembrando sempre que a pessoa não quer acabar com a sua vida. Ela deseja acabar com a dor que vai dentro do peito, que ela não consegue resolver, que ela não consegue aliviar. Então ela busca dar fim, né, à sua história de vida, imaginando que assim ela vai acabar com a dor, não é? Mas ela não quer fazer nada contra a sua vida, ela só quer ficar bem e acabar com essa dor. Então, né, ansiedade, depressão, quantos homens ansiosos? E a ansiedade faz parte da nossa vida, como eu sempre digo. A gente tem ansiedade, a gente fica ansioso. Tem dias que eu estou ansiosa, eu acordo ansiosa, vou participar de algo, vou fazer alguma coisa e me deixa ansiosa, dentro da normalidade. Agora, eu viver constantemente ansiosa, com ansiedade, isso não é o natural. Eu vou fazer uma viagem, a viagem dos meus sonhos. É claro que eu vou ficar ansiosa. Uma semana antes, que está se aproximando, e 5 dias e 4 dias, eu nem consigo dormir direito. Eu fico só pensando no que eu vou levar, o que eu vou organizar. Vou ficar ansiosa. Isso é ansiedade. Mas é uma ansiedade dentro do natural. Por quê? Porque é algo tão esperado que eu estou ansiosa. Não adianta, eu vou ficar ansiosa. E deixa eu viver essa ansiedade. Faz bem. Agora, eu estar sempre ansiosa, e o peito aperta, e eu não consigo dormir, e eu como e sinto ruim, faz mal, não cai bem, tenho dor no estômago. Essa ansiedade já está sendo, não é, um adoecimento. Aí eu preciso estar atenta. Depressão também. Às vezes eu posso, e até acontece, a gente tem esses momentos de tristeza na nossa vida. Passei por uma situação, hoje está difícil, tive um problema, estou vivendo um problema na minha vida. A maioria dos dias eu consigo dar conta, eu fico bem, eu passo pela tristeza, mas tem dias, pode acontecer de eu ficar realmente muito triste, chorar e ficar ruim, mas eu não mergulho nessa depressão, nessa tristeza até ela se tornar uma depressão. Não. Então, a tristeza, ela acontece na nossa vida. A gente tem, é uma emoção, e nós todos temos e a gente vive. Nós não estamos todos os dias felizes, né, maravilhosos. A gente tem essas oscilações e isso chama-se vida. Uma hora eu estou melhor, uma hora eu não estou tão bem. Daqui a pouco eu estou muito feliz, daqui a pouco eu estou só feliz. Tem dias que eu estou muito triste. Tem dias que eu estou triste.
Tem dias que eu estou, não é, na normalidade, sim, tudo no padrão. Então, isso é vida. Mas quando existe excesso de ansiedade, a pessoa está vivendo naquilo ali, naquela situação, depressão também, não quer sair de casa, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, mal come, não quer abrir a janela do quarto, está num quadro depressivo. Talvez mais forte, talvez menos, mas é uma depressão. Então a gente tem que estar atento. São os 3 grandes, né? Ocorrem nos homens, né? Esses 3 pontos aí ocorrem muito nos homens. Ocorre nas mulheres, sim. Mas lembrando que a gente está falando hoje para os homens. Outro ponto. Muitos homens se tornam dependentes químicos. Ah, mas mulheres também se tornam dependentes químicos. Sim, se tornam. Mas os homens, eles buscam muito e principalmente o uso do álcool. Observem, se não tem um número bem elevado de homens em dependência do álcool. Por que isso? É uma falsa sensação de alívio, fuga. Eu deixo a minha situação problema e eu mergulho naquele refúgio ali, que é o álcool. Quando a pessoa bebe, eu vou trazer aqui, porque eu já ouvi esses relatos, eu esqueço. Eu bebo, porque daí eu fico bem, eu tenho uma sensação física boa e eu esqueço. Eu esqueço que eu tenho problema na minha família, na minha casa, financeiro. Eu esqueço que eu tô sozinha. Eu esqueço. Na verdade, a gente sabe que não esquece, mas deixa distante. A pessoa não foca naquilo, traz uma sensação de alegria, né, entre aspas, e deixa aquela situação longe, lá nem fico me lembrando daquilo, fico aqui bebendo e tal. Então, por isso que muitos homens buscam, né, o refúgio no álcool na tentativa de diminuir os sintomas. Diminuir quais sintomas? Sintomas da ansiedade, sintomas da depressão, sintomas da tristeza, sintomas de medo, todos esses sintomas e mais uma série de outros. Sensação ruim assim na barriga, aquilo que puxa para dentro, às vezes sensação no peito de aperto, não consegue respirar. Quando usa o álcool, quando consome o álcool ele é relaxante, ele deixa a pessoa mais alivia essas tensões físicas mesmo, né? A pessoa vai se sentir, entre aspas, por um período bem curto de tempo melhor. Então ela busca, ou ele busca, não é, diminuir os seus sintomas, né? Com isso, com o uso do álcool, o que acontece muito? Aí vem o adoecimento físico. Por quê? Problemas cardíacos, problemas no fígado, uma série de outros problemas de doenças que são ocasionados pelo uso excessivo da bebida alcoólica. E, claro, outras doenças também, e não só a bebida alcoólica, como outras substâncias psicoativas que levam à dependência. Mas o álcool, ele acontece muito, por quê? Porque é uma droga lícita. Eu vou ali no supermercado e eu compro uma garrafa de qualquer tipo de bebida. Eu vou em qualquer lugar e eu posso comprar. Sou maior de idade, é lícito no Brasil, é disponível, eu posso comprar. Então é mais fácil o acesso. Eu não estou ilegal. Então eu vou, compro, trago para minha casa e posso consumir abertamente, né? Então também isso é um ponto que facilita o uso do álcool. E muitas mulheres, claro, têm, e aí só um parênteses, mulheres que são dependentes do álcool, elas têm muito mais problemas de fígado do que os homens, porque o fígado da mulher, de um corpo feminino, ele não dá conta de quebrar todas as moléculas de álcool e não dá conta de processar tanto álcool como o homem. Então o homem, ele bebe mais, por isso que muitas vezes se diz assim, mas o homem bebeu tanto, uma quantidade de X, e parece que não ficou tonto, parece que não teve sintoma físico, e a mulher com bem menos, né? Claro, lembrando que nada é padrão, mas a mulher, o corpo, o fígado, ele não tem total a mesma resistência que o corpo masculino tem, é mais resistente nesse sentido. Isso não quer dizer que pode beber todas, aliás, não pode nada, né? Não deve, porque não faz bem. Então, esse não é a questão de fugir dos sintomas. Outro ponto é que a maioria dos homens tem vergonha de falar sobre o seu sofrimento mental. Por quê?
pelo aquele mesmo ponto ali mais atrás, em que eu falei, tabu demonstrar fraqueza. Então, eu falar sobre o meu sofrimento psíquico, o meu sofrimento mental, é eu estar admitindo uma fraqueza. Talvez no pensamento, na percepção desse homem seja isso. Como que eu vou falar que eu estou com problemas, que eu estou em sofrimento mental? Bom, todos os outros homens, os meus amigos, todos que eu conheço, não contam, ninguém fica falando disso. Então eu vou falar não, porque eu vou parecer menos capaz de suportar essas dificuldades. Um homem muito fraco, não, então eu não falo. Então vem atrelado a essa questão do tabu também, não é? Porque é a questão sempre voltando ali de não ser forte o suficiente, que é a fraqueza, não é? Não ser homem suficiente, não dar conta dessa família, não dar conta dessas necessidades, não dar conta de ser provedor, não dar conta do meu trabalho, não dar conta dos problemas que eu tenho na vida. Eu tenho que dar conta, seja como for. Então, eles não costumam falar, porque eles têm vergonha de falar sobre o sofrimento mental. Mas aí, né, fica uma importante dica. A gente precisa compartilhar. Não é com todo mundo, não é em todo lugar, não. Mas é importante a gente compartilhar. Falar, deixar sair aquelas situações que nos incomodam, que nos corroem, que nos ferem, que nos machucam. A gente tem que compartilhar. Transparência. Eu não preciso mostrar para todo mundo e sempre que eu sou a pessoa mais forte, que eu não tenho problemas. Não, porque a gente tem, até porque todos nós temos. Como eu disse, não é com todo mundo, não é em todo lugar. Mas é importante eu ter alguém que eu possa chegar e me desprover das proteções, das máscaras, das couraças, né? Como o Jung fala das couraças, né? A gente tirar, se desprover. A gente não precisa ficar sempre querendo ou sempre precisando, tendo a necessidade de mostrar força, não é? Tá tudo bem. Não, às vezes não tá tudo bem. E isso não tem nada de errado, não estar tudo bem. Mas a gente precisa trabalhar e saber isso em nós primeiro. Que eu não sou mais forte ou menos forte, mais fraco ou menos fraco, porque eu tenho uma dificuldade. Porque eu falo do meu sofrimento mental. E nós podemos, e todos nós somos passíveis. Hoje a gente está bem, mas a gente pode entrar em sofrimento mental, sim, por qualquer situação específica que venha acontecendo na minha vida, não é? No momento que eu estou, às vezes eu não estou tão com os meus recursos internos tão fortes naquele momento, ou tão saudáveis, e eu posso, né, ter uma falha ali, digamos, dar uma baqueada, mas isso é ser humano. A gente não é 100%, a gente não é linear, por isso que é vida. Hora tá feliz, hora tá triste, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. Quando fica aquele traço linear, o que acontece? Ou o que aconteceu? Não há mais vida, não é? Então, a vergonha de falar sobre o sofrimento. Um ponto importante é ter bons relacionamentos com qualidade e manutenção. Isso ajuda na saúde mental de qualquer pessoa. Mas então quer dizer que tal pessoa está com um sofrimento psíquico ou das suas emoções e a culpa é do outro. É da família, é da esposa, é do esposo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós ter com qualidade, relacionamento de qualidade e procurar manutenção, fazer a manutenção, né? Me atrapalhei nas palavras aqui. Ter uma manutenção disso é muito importante. E por que eu digo, não é culpa? Mas então é esposa? É esposo? Não é. Só que relacionamento, vamos voltar um pouquinho, que relacionamento, embora quando a gente fala relacionamento, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é no relacionamento afetivo, homem e mulher, né, um casal, enfim. Não, relacionamento é tudo. Nós ainda nem nascemos e já estamos nos relacionando. Por quê? Porque a gente já está em uma relação com a nossa mãe. Relacionamento é entre pessoas. Então a gente já está em relacionamento com a nossa mãe, a gente nasce e a gente começa a se relacionar com as outras pessoas que estão aqui nesse mundo. Desde o primeiro momento, quando a gente nasceu, lá no hospital ou em casa, enfim, onde tenha sido. A gente já começou a se relacionar e não paramos mais.
Então, relacionamentos de qualidade. Porque muitas vezes o adulto chega, né, essa idade, a fase adulta, a pessoa chega à fase adulta com dificuldades, com insegurança, com medos, com baixa autoestima. Não é. Vai aparecer no casamento? Vai aparecer no relacionamento? Vai, aparece ali. Mas não é dali. Às vezes pode ter situações, às vezes, que até contribuem. Sim, porque nós falhamos. Nós não somos perfeitos. Lembrando sempre, somos humanos. Mas nós somos o resultado daquilo que nós vivenciamos, que nós experienciamos. História de vida. Memórias afetivas. Nós somos isso, o resultado disso. Então eu tive situações difíceis na minha vida, onde os meus relacionamentos, já desde a infância e adolescência, não foram tão saudáveis, tiveram seus problemas, e eu assimilei aquela informação, não consegui superar aquelas situações. Eu posso sim chegar a ser um adulto com baixa autoestima, com autoestima baixa, inseguro, não acredito em mim, me olho, me vejo como alguém sem habilidades, sem capacidades. Eu não atribuo valor algum a mim. Vocês já ouviram ou conhecem alguém, um adulto, que diz assim: não, mas eu não tenho qualidade nenhuma, mas eu vou falar sobre o que da minha vida? Eu não tenho nada, eu não sou cheia dos estudos, eu não sei nada, o que eu vou falar? O que eu conquistei? E todos nós temos conquistas, todos nós temos habilidades, mas a pessoa, ela não consegue ver isso em si mesma, ela não atribui nada assim. Por quê? Tem baixa autoestima, ela não se estima o suficiente, ela é insegura, ela não consegue atribuir valor e ver valor naquilo que ela conquistou. Passou num concurso, tem um bom emprego, não é? Tem uma família, sabe fazer tal coisa, é bom em tecnologia, não, mas ela não consegue ver. As pessoas de fora olham e veem: não, mas tu pode falar sobre isso, olha a tua conquista, olha o que tu já conquistou na vida. Mas a pessoa acha aquilo sem valor. Então, vem de lá de trás e vai aparecer aqui. Aí vai aparecer dificuldades, trazer dificuldades, problemas agora, na vida adulta, mas já é lá de trás. Então a gente precisa resgatar, a gente precisa falar da história de vida, a gente precisa conhecer, a gente precisa curar as feridas que são lá de trás e que vem se arrastando, porque se eu não curo a ferida, ela vai ficar. Até fecha, às vezes, parece que curou, mas ao mínimo toque, abre de novo, sangra de novo, dói novamente, porque não curou. Então, relacionamentos de qualidade e sempre com manutenção. A gente precisa fazer essa manutenção, não é? Os homens, eles são criados de maneira mais dura e com isso eles se tornam oprimidos e opressores, né? Às vezes oprimidos, às vezes opressores, ou os dois. E às vezes até agressivos, não se permitindo serem frágeis. Então eles aprenderam essa dinâmica, né? Porque são criados assim: não chora, homem, né, tem que ser sempre forte, tem que dar conta. Se alguém chegar na escola e te empurrar, tu tem que te defender. Se um te bater, tu vai bater também. Eu estou instigando a agressividade. Eu estou instigando a resolver problema no braço e não no diálogo, na comunicação. Não é? Porque se tu chegar em casa, o coleguinha te bateu, tu chegar em casa, tu vai apanhar de novo. Quantas vezes a gente escuta isso? A gente já ouviu, né? A gente já ouviu pais falarem isso, principalmente para meninos. A gente não vê para meninas, né? Pode até ser que tenha, mas a gente não vê isso muito. Agora, meninos, sim, né? Então, eu estou fortalecendo a agressividade. Tenho que defender no braço, tenho que resolver com violência. Então, e aí por que eles se tornam oprimidos e opressores? Oprimidos por quê? Porque se eu não posso ser fraco, se eu tenho que dar conta de tudo, se eu não posso chorar, eu vou me reprimir, me oprimir. Eu não posso falar disso. Eu crio uma proteção e eu sofro lá dentro, eu tenho sofrimento psíquico, mas ninguém vê, eu não falo disso, tá tudo bem, eu sou forte por fora. Todo o tempo. E o opressor, porque muitas vezes eu vou acabar querendo, como eu faço isso comigo, eu acho que o outro também tem que ser assim. E vai ser opressor na educação com filhos, na relação com a esposa, na relação com irmãs, com irmãs, com mãe. A gente vê bastante isso também.
Então é um comportamento opressor. Devido a quê? A uma cultura, uma educação muito dura e cobrando muito perfeição, não errar, tem que dar conta de tudo, não pode chorar, não pode sofrer, não pode ser frágil. E ser frágil não é não ter masculinidade. Fragilidade é ser humano, vulnerabilidade é ser humano, sensibilidade é ser humano. O homem ser sensível, ele não vai atingir a sua masculinidade. A sensibilidade é do indivíduo, homens e mulheres. Então, né, esses pontos, né, que eu falei, esses fatores que geram muitos problemas psíquicos, né, nos homens. E como eu disse para vocês, eu quero também falar aqui de 5 problemas emocionais, rapidamente, que são muito frequentes na humanidade, nos seres humanos, não é? Mas nos homens também. Então, alguns vai até repetir aqui daqueles 3 pontinhos lá que eu falei para vocês, que aparecem nos homens, não é? Então, sobre isso, ninguém está imune a ter problemas emocionais. Nem eu, nem homens, nem mulheres, nem o médico, não importa todas as graduações que eu tenho, se eu não tenho, se eu tenho mais dinheiro, menos dinheiro, se eu tenho isso, se eu já fui para tal lugar, não importa. Nada me deixa imune a isso. A gente pode sim ter questões emocionais. E eu posso ter, superar e viver muito bem depois. Tranquilo, não é? Então, os 5 problemas emocionais mais frequentes. Depressão, não é? E que a gente sabe que muitas vezes está ligado a pouca serotonina, né? E quando é o caso assim dos elementos químicos, né, da parte química do cérebro, é aquela depressão que a pessoa vai obrigatoriamente precisar por toda a vida tomar medicamento, porque precisa equalizar, ajustar isso. Ela tem uma disfunção, digamos, vamos usar, não é a palavra mais correta, mas ela tem pouco, não é? As substâncias químicas no cérebro dessa pessoa produz pouco. Então o médico precisa ajustar com o medicamento, com o químico. Mas existem por outras questões, causas genéticas, problemas externos, dificuldades, enfim, que geram depressão. Levam a pessoa a ter um quadro de depressão. A ansiedade, né? Também já falei. A questão que é muito presente hoje, a gente tem visto muita criança com ansiedade, muitos adolescentes com ansiedade, até devido a esse período que a gente estamos vivendo, né? Bem forte, que já passou da pandemia, mas ainda estamos em pandemia. Então, eles ficaram reclusos e hoje tem adolescentes que não querem mais sair de casa. Eu não gosto de sair de casa, porque eu tenho medo de chegar num lugar que tem muitas pessoas, porque eu não me sinto bem quando eu vou num lugar que eu não conheço a maioria das pessoas. Isso é um sério problema. Transtorno afetivo bipolar. Também nós já falamos em outros momentos aqui, né, sobre a bipolaridade. Que ora a pessoa tem períodos de muita euforia, de mania, né, eufórico, né, tudo muito exacerbado, aquela alegria, aquela agitação, quer comprar muito, quer consumir, tudo muito exacerbado. E ora, outros períodos depressivos, onde cai, não quer muito contato, não quer sair de casa. Então, não é de humor, não é de manhã tá de um jeito e de tarde de outro, mas é por períodos. Então, isso é um transtorno, né, afetivo. A esquizofrenia, que nós sabemos que é uma doença mental grave e que traz distorções de pensamento, de percepção sobre si, né, tudo isso, distorções, né, de comportamento, que é uma doença muito grave e que acontece bastante. Tem muitas pessoas, né, com esse diagnóstico. Algumas conseguem viver socialmente bem, dar conta de trabalhar, né, casar, ter filhos, e outros não. Tudo depende do indivíduo, né? Outros não, eles conseguem viver bem, com uma qualidade boa, mas não conseguem, né, dar conta de tudo isso. Como eu falei, precisam ser mais supervisionados, ser cuidados, acompanhados mais de perto. E a demência, né, que seria o 5º problema, que a gente atribui muito, e quando se fala logo se pensa no idoso, mas que não necessariamente, nem todo idoso vai demenciar, e tem muitos jovens, adultos jovens, que podem entrar em processo de demência também. Algumas não se consegue explicar muito bem, né? Mas a gente sabe que pode ser uma doença crônica ou progressiva, vai progredindo, e um grande
ponto que identifica é o declínio cognitivo, onde a pessoa vai ter o comprometimento, né, das funções da cognição, memória, atenção, a concentração, dar conta de si, né? Então tudo assim, contas, escreve, sabe bem da cognição? Exatamente isso que vai ser atingido, que vai começando esse processo de demência, né? E para a gente finalizar, indicadores de problemas emocionais. Eu vou falar sobre alguns aqui. Não estou dizendo que a pessoa tem isso, ela está com problema emocional. Só que tudo a gente tem que analisar num contexto e ver a realidade que isso está acontecendo, frequência, enfim. Mas é para nos trazer um alerta. Dor de cabeça. Ah, mas eu tenho dor de cabeça. Não, mas dor de cabeça a gente pode ter por várias situações. Mas muitas e muitas vezes aquela pessoa que tem dores de cabeça com muita frequência e que já foi no médico, já buscou tratamento, já consultou aqui e ali e não tem nada. Fisicamente, nada. Preste atenção. Com certeza isso é um alerta, um sinal de alerta para questões do emocional. Com certeza existe. Dor no pescoço. Por quê? Pescoço, né? Muito rígido. A pessoa muitas vezes, e aí, para todas essas que eu vou falar, mas especialmente para essa dor, guardar ressentimento. Ressentimento se transforma, melhor dizendo, em dor no nosso corpo físico. Mágoa, ressentimento, falta de perdão. Por que Jesus mandou perdoar 2 vezes só? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Porque ele quer a nossa saúde. Todos os mandamentos dele, tudo que lá desde a lei mosaica já era estabelecido, e que algumas coisas hoje já nem se aplicam, mas tinha um motivo. Não é simplesmente, porque é. Não. Porque tinha cuidado com a saúde. Tudo a gente vê que tem cuidado com a saúde espiritual, com a saúde emocional, com a saúde física. E perdoar é saúde. Percebam, né? É ruim, né? Ninguém gosta muito de perdoar, mas outro me fez tal coisa. É difícil. Não vou dizer pra vocês que é fácil, também sou humana. Não é assim, que maravilha. Não, é difícil, mas é necessário. É uma escolha, uma decisão de começar esse processo na nossa vida. Por quê? Porque guardar ressentimentos, guardar mágoas, adoece o nosso corpo físico. E a dor no pescoço é uma grande demonstração disso. Também lembrando, aquilo que é recorrente, a pessoa está sempre, todo dia está sempre com dor, está sempre com dor. Sempre. Se não é nada físico, emocional. Ombros rígidos e doloridos. Outro ponto também. Percebe que os nossos ombros, aonde que nós carregamos o peso? Qualquer peso, literalmente físico, assim, vou pegar uma coisa, onde que vai atingir? É nos ombros, por quê? Porque eu vou pegar, né, os braços, as mãos, vai exigir da musculatura dos ombros. Então, é onde nós carregamos. Quantas vezes nós estamos carregando pesos emocionais que vão causar essas dores nos ombros? Desconforto na parte superior das costas. Vocês perceberam que vai descendo, né? Dor de cabeça, pescoço, ombro, parte superior das costas. Essa região, ela é muito sobrecarregada. Então, esse desconforto. Porque exatamente o que nós estamos carregando emocionalmente? Que está tão pesado. Dor lombar. Dor lombar, aí já é na região lombar. Mas também, muita frequência, preocupação com material, preocupação com financeiro, preocupações, né, da nossa vida que acabam atingindo o nosso corpo. Você percebe que tudo atinge o nosso corpo físico? Dor nas mãos também. Diz muito respeito do nosso emocional. Porque as mãos é aquilo que nós usamos para realizarmos as nossas tarefas. Tudo, praticamente. Então, né, eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas dores, mas quando acontece muito frequente dor, algo emocional não está bem, algo no meu emocional não está bem, está em desajuste, em desequilíbrio. Então preste atenção nisso daí e busque ajuda. Não é feio eu reconhecer que preciso de ajuda e que estou emocionalmente frágil. Nós somos humanos e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Já estourando o nosso horário aqui, só quero, né, ver o pessoal aqui compartilhou, mandou mensagem. Bruno Machado, que diz assim: paz do Senhor, irmã.
A senhora tocou num assunto que me chamou a atenção desde criança, quando eu tinha 9 anos. Eu sempre... Deixa eu ver o que é. Agora eu me perdi aqui. Desde 9 anos, não é? Eu sempre escutei essa frase, porque homem não chora. E desde então eu tenho uma trava que não me permite chorar, nem por nada e nem por ninguém. Como eu trato esse problema? Né? Que a Liana está nos assistindo, um abraço. Liana Ranieri também, bom dia na audiência. Julie, bom dia. Julie, acompanha as lives da Julie, segue ela lá no Instagram, tá sempre fazendo live, né? Acompanha essa menina aí. Então, Bruno, como eu trato esse problema? Olha, uma das maneiras que a gente pode estar trabalhando essas questões é no processo de psicoterapia, que é um espaço de fala, é um espaço onde eu posso falar sobre as minhas fragilidades, sobre as minhas dores, sem julgamento, porque eu não vou ser julgado, e onde é um espaço somente para a pessoa, só meu. Ninguém vai ouvir, ninguém vai falar sobre aquilo ali, não vai ser compartilhado com outras pessoas, não vou correr o risco de outras pessoas ficarem sabendo. Então, primeiro eu preciso falar sobre isso. Eu preciso me aceitar, eu preciso reconhecer as minhas questões pessoais, as minhas fragilidades, para poder aprender a lidar com isso e desconstruir isso que eu sempre ouvi desde a infância, de que homem não chora. Desconstruir que homem chora sim, e não é menos homem porque chora. Não, homem chora porque é um ser humano, porque tem humanidade, por isso chora. Então, né, uma das maneiras é buscar um processo, né, de psicoterapia para te ajudar, Bruno. Eu não vou dizer que nesse caso vai precisar de medicamento. Em algumas situações, em outras patologias, outras situações, outras questões, às vezes precisa. Mas aqui na tua situação, com certeza, um bom processo, uma boa ajuda, permitir-se falar sobre isso vai te ajudar imensamente. Bom, pessoal, né, encerrando aqui o nosso programa, encerrando Psicologia em Foco, né, com esse assunto tão importante que é a saúde mental masculina e que a gente precisa dar muita atenção e que os homens também precisam. Então, não se sinta menos, nem envergonhado, nem fraco por ter vulnerabilidade emocional, porque nós somos vulneráveis sim, todos nós. Então, não permita viver uma vida se cobrando a perfeição quando nós não somos assim, tá certo? Então, fica a dica, né? Cuide de sua saúde. Nós merecemos esse cuidado. Então, um ótimo sábado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E no próximo sábado, dia 20, eu vou estar aqui recebendo a princípio uma convidada. Então, estejam em sintonia para vocês saberem quem vai ser, tá bom? Estejam aqui a partir das 10 horas nas ondas, né, da Rádio Kairos, tá certo? Forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.